Dinheiro não traz felicidade. Você já ouviu essa, né? Geralmente vem da boca de um cara com camisa de linho, sandália de couro e um patrimônio que ele jura ter conquistado vendendo miçanga na praia. É o mantra oficial dos iluminados de apartamento alugado que romantizam a falta de grana como se fosse um detox da alma. Que bonitinho. Que mentira conveniente. A verdade, meu caro, não está no livro de autoajuda. Está no caixa do supermercado. É aquele segundo de pânico quando seu filho aponta para o chocolate mais caro. E você precisa fazer uma manobra mental digna de um piloto de Fórmula 1 para desviar o assunto. É o não engasgado na garganta. É a humilhação silenciosa de olhar o preço do quilo da carne e pensar, hoje vamos de ovo de novo. Felicidade? Quem está falando de felicidade? A gente está falando de dignidade. De não ter o estômago revirando de ansiedade toda vez que o cartão passa na maquininha. O problema não é sonhar com uma Ferrari. O problema é ter medo de o pneu do seu Celta furar, porque você não tem R$ 200 para comprar um novo. Essa galera do desapego esqueceu de avisar que a falta de dinheiro não te torna mais espiritual. Ela te torna refém. Passageiro de uma vida que deveria ser sua, mas que é ditada pelo limite do seu cheque especial. E aí a gente entra numas de se enganar. A gente começa a acreditar nessa ladainha. O que importa é o amor, a saúde. Claro que importa, gênio, mas tenta explicar isso para o dono do imóvel quando o aluguel atrasa. Tenta falar de paz interior para o gerente do banco que liga pela 10ª vez na semana. Eles não querem seu homem, eles querem o seu dinheiro. Essa romantização da pobreza é a maior vigarice do desenvolvimento pessoal. É uma anestesia para te manter conformado no seu lugar de devedor. Criaram até um personagem, o monge do boleto vencido. Ele medita sobre os juros, busca a iluminação no aplicativo do Serasa e repete que bens materiais são uma ilusão. Enquanto isso, a realidade bate na porta, e ela não é uma ilusão. Ela tem código de barras, data de vencimento e um juro desgraçado. É aqui que a gente separa os homens dos meninos. Os meninos acreditam no conto de fadas. Os homens entram para o batalhão dos calejados. A gente já entendeu que o buraco é mais embaixo. A gente sabe que essa conversa mole só serve para quem já tem a vida ganha. Para nós, a falta de dinheiro não é uma jornada de autoconhecimento. É uma corrente. É a vergonha de não poder oferecer o mínimo para quem a gente ama. E sabe qual é o clímax dessa ópera de horrores? É quando você se olha no espelho e não reconhece mais o cara que está ali. O cara que tinha sonhos, que tinha planos. Ele foi substituído por uma calculadora humana que só pensa em como esticar o salário até o dia 5. A piada, meu amigo, é que o tempo todo era sobre você. Não é sobre o sistema, o governo ou seu chefe FDP. É sobre o controle que você entregou. Você virou um especialista em desculpas. A coisa tá difícil para todo mundo. Pelo menos tenho saúde. Dinheiro não é tudo. Você decora essas frases como um ator decora um texto, para se convencer de que a sua paralisia é normal. É confortável, né? Ser vítima. A vítima não precisa agir. A vítima só precisa lamentar. A humilhação de não poder pagar um jantar decente para sua mina, de desviar o olhar quando a conta chega na mesa com os amigos, de torcer para não ser convidado para um casamento porque não tem grana para o presente. Isso não é falta de felicidade, isso é falta de comando. É a prova de que você não está no volante da sua vida. O dinheiro não é o seu carrasco. Você que entregou a ele a chave da sua própria cela e ainda agradeceu pela gentileza. Aí você pensa, tá, Ney, entendi, sou um bosta. E agora? Agora te vira. Mas não te vira como você tem feito, se virando nos 30 para apagar incêndio. Te vira para olhar para a causa do fogo. O primeiro passo não é baixar um aplicativo de controle financeiro. O primeiro passo é ter a coragem de um legionário romano para encarar o extrato bancário sem se vitimizar.
É olhar para cada centavo que saiu e perguntar: isso aqui foi uma decisão ou um acidente? Foi para onde? Para o lanche que você pediu por preguiça de cozinhar? Para a assinatura daquele streaming que você nem assiste? Para a cervejinha a mais no bar, para afogar as mágoas de não ter dinheiro? Você está pagando para se manter no mesmo lugar. Parar de ser humilhado pelo dinheiro começa com um ato de honestidade brutal. É admitir para si mesmo: eu me coloquei aqui. Dói. Arde como passar mertiolate em joelho de criança. Mas é essa dor que cura. É esse tapa na cara que te acorda do coma da mediocridade financeira. O resto é consequência. O resto é plano, é planilha, é trabalho duro. Mas nada disso funciona se você não tomar a primeira e mais importante decisão: parar de ser o coitadinho da história. Então você chegou até aqui, provavelmente com um gosto amargo na boca, uma pontada no peito e a vontade de me mandar para aquele lugar. Ótimo! Sinal de que a anestesia está passando. Se você está confortável, eu falhei. Meu trabalho não é te dar um abraço quentinho. Meu trabalho é cutucar a ferida até você gritar: chega! E aí, vai continuar sendo o cara que decora o cardápio pelo preço? O cara que inventa uma dor de barriga para não sair com a galera? Vai continuar sendo o herói do não preciso de nada, enquanto por dentro a sua alma está gritando por um respiro, por um pouco de paz, por um pingo de dignidade? Essa conversa fiada de que dinheiro é a raiz de todo mal foi inventada por quem tem muito, para que você, que não tem nada, se sinta culpado por querer ter. É uma armadilha. A verdadeira raiz do mal é a omissão. É a covardia de não encarar a própria bagunça. É terceirizar a responsabilidade da sua vida. Aqui não tem fórmula mágica, não tem o segredo do 1.000.000 em 7 dias. Aqui tem o batalhão dos calejados. Uma legião de homens que cansaram de ser saco de pancada do destino, que entenderam que a vida é um ringue e que a gente só perde quando desiste de levantar. A gente apanha, cospe o sangue, ri da própria desgraça e volta pra porrada. Este vídeo não é sobre finanças, é sobre honra. A honra de poder olhar seu filho nos olhos e dizer: sim, pode pegar. A honra de poder dormir uma noite inteira sem acordar suando por causa de uma conta. A honra de ser o protagonista da sua história e não um mero figurante endividado. Se essa porrada verbal fez algum sentido para você, se você sentiu aquele incômodo que precede a mudança, então seu lugar é aqui. Se inscreve nesse hospício, ativa a porra do sininho. E o mais importante, comenta aqui embaixo qual foi a humilhação financeira que te fez decidir que já deu. Não para se vitimizar, mas como um juramento. Como a sua declaração de guerra contra a sua própria omissão. Bem-vindo à linha de frente. Agora te vira.